Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora começar a falar de entropia métrica, e como motivação vamos falar de equivalência ergódica entre dois sistemas dinâmicos. Então, quando dois sistemas Fmi e Gni preservam uma certa medida, preservam cada um a sua medida, quando é que eles devem ser considerados iguais, né? Como é que podemos dizer que eles são o mesmo sistema? Ok? Eles são considerados ergodicamente equivalentes. Isto é uma noção natural e importante para fazer uma teoria sobre sistemas dinâmicos. Então, dois sistemas consideram-se equivalentes, né, se restritos a subconjuntos com medida total, as transformações são conjugadas por uma aplicação invertível que preserva as medidas invariantes. Então, esta aplicação permite traduzir as propriedades de qualquer dos sistemas para outro sistema. Bom, em geral, dados dois sistemas, a única maneira de provar que eles são equivalentes é construindo e exibindo explicitamente a aplicação de conjugação. Okay? Por outro lado, o modo mais usual de mostrar que dois sistemas não são equivalentes é encontrar alguma propriedade que vale em um e não vale no outro. Okay? Se eles fossem equivalentes, então as propriedades que são invariantes por equivalência têm que ser as mesmas, têm que valer num e no outro simultaneamente, ou não valer, né? Então bastaria se eu encontrar uma propriedade que vale num e que não vale no outro sistema, e essa propriedade eu sei que ela é invariante por equivalência ergódica, então eu posso concluir que esses sistemas não são equivalentes. Então estão vendo que é mais fácil, né, provar que sistemas não são equivalentes do que provar que eles são equivalentes. Um exemplo, uma outra noção é a noção de equivalência espectral. Dois sistemas dizem-se espectralmente equivalentes se os respectivos operadores de Koopman associados, que são isometrias no espaço de Hilbert das funções de quadrado integrável, se esses dois operadores são conjugados por um operador unitário, ou seja, por uma isometria entre os espaços de Hilbert. Então eu tenho dois operadores unitários num espaço de Hilbert e se eles a menos de uma mudança de coordenadas, né, menos de um operador unitário, menos de uma isometria nos espaços de Hilbert, eles forem os mesmos, eles forem conjugados, então eu diria que os sistemas são espectralmente equivalentes. Sistemas ergodicamente equivalentes são necessariamente espectralmente equivalentes, mas nem sempre o recíproco é verdadeiro, ou seja, em geral o recíproco é falso. Ou eu posso ter sistemas espectralmente equivalentes que não são ergodicamente equivalentes. Okay? Bom, esta ideia, né, conduz a uma certa família de invariantes ligados ao espectro do operador de Koopman, que precisam ser iguais nos dois sistemas para que eles possam ser equivalentes. E, portanto, eu posso usar esses invariantes ligados ao espectro, né, ligados ao operador de Koopman, para decidir que dois sistemas não são equivalentes. Eu posso usar isso para deduzir a não equivalência, mostrando que duas propriedades dos operadores de Koopman, né, não são iguais. Outros invariantes não espectrais são extremamente importantes, como a entropia. Okay? Então, a entropia é um invariante de equivalência ergódica, que nós vamos estudar, e a entropia nos permite tirar, por exemplo, conclusões de que dois sistemas não são ergodicamente equivalentes. O que é que significa detalhadamente equivalência ergódica? Então, temos aqui duas transformações que preservam a medida, a f e a g, que preservam respectivamente a medida mi e a medida ni, okay? E dizemos que elas são ergodicamente equivalentes se existem conjuntos mensuráveis x para a primeira transformação, y para a segunda transformação. O x e o y têm medida total, ou seja, o seu complementar tem medida nula em cada espaço, e uma bijeção do x para o y, uma bijeção que é mensurável e a sua inversa também é mensurável, de tal forma que a φ transporta a medida de um sistema para a medida do outro, a mi vai na ni, né? E vale a conjugação. Esta é a relação de conjugação.
Está certo? É um exercício simples, verificar que esta é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, uma relação de equivalência, né, entre sistemas que preservam medida. E também não é difícil verificar que os conjuntos, o x e o y, eles podem ser escolhidos de maneira que eles são f invariantes ou g e g invariantes, respectivamente. Ou seja, de facto, basta tomar estas interseções que estão aqui em baixo. Ou seja, eu pego num x e se eu fizer a interseção das pré-imagens de x, okay, eu vou obter um certo conjunto x0 que é automaticamente f invariante e que tem medida total. Okay? E a mesma coisa para a G. Né? Okay, então eu posso assumir que estes conjuntos x e y, eu tenho definido a minha bijeção mensurável, são conjuntos invariantes. Um exemplo de aplicação. 10x módulo 1, a transformação do deslocamento decimal e o deslocamento de Bernoulli com 10 símbolos. Okay? Eu posso mostrar que eles são ergodicamente equivalentes. Então, tomemos f como f10, 10x módulo 1, que nós já conhecemos. Já sabemos que ela preserva a medida de Lebesgue. Okay? Então, nós podemos associar a cada sequência de 10 símbolos um número real, deste jeito. Chamemos φ desta sequência, φ da sequência A, como sendo esta soma aqui, esta série. Okay? Que nós temos conversos, dá um número real. Já sabemos que ela é sobrejetiva. Né? Porquê? Porque eu sei que todo número real em 0, 1 tem uma expansão decimal. Isto aqui corresponde ao número 0, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Né? Então, cada sequência aqui eu posso imaginar que é uma certa expansão decimal de um certo número e vice-versa. Eu sei que todo o número aqui no intervalo 0, 1 tem uma certa expansão decimal, né? Que corresponde exatamente a escrever o número com esta soma. Okay? Então eu posso concluir que a φ é sobrejetiva. Okay? Para cada número no intervalo 0, 1 existe uma sequência AN de tal forma que esta soma aqui dá o número, que é a expansão decimal do número. Mas ela não é injetiva. Okay? Porquê? Porque se eu tomar estas sequências aqui, por exemplo, esta aqui, corresponde ao 0,1, ao número 0,1, mas este aqui, que é 0,09999999, né? também são iguais. Ou seja, corresponde ao 0,1. Né? Isto aqui corresponde ao 0,1, isto aqui corresponde também ao número 0,1. Só que ele pode ser escrito como uma dízima infinita. Elas são enviadas do mesmo número real, isto prova que não vale a injetividade. Mas observem que este problema de injetividade acontece se e só se aquele número tem uma expansão decimal finita. Ou seja, tem um lugar onde eu poderia escrever, quando eu posso escrever um número de maneira que ele pare, depois tem só 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Ou seja, ele tem uma expansão decimal finita, né? Se todos os dígitos são iguais a 0 a partir de uma certa ordem, então nesse caso eu posso transformar essa expansão numa outra expansão, eu subtraio 1 do último algarismo e coloco 9999999. Okay? Então estes números formam um conjunto enumerável, porque são os números que têm expansão decimal finita, né? Formam um conjunto enumerável. É um conjunto, né? São os números que têm expansão decimal finita com um dígito. É 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc, 0,9. E o 0, né? São 10 números. O conjunto dos números que têm expansão decimal finita com 2 dígitos, vai 0 é o 0 até 0,01, o 0,10, o 0,02, o 0,03, etc, etc. Então são 100 números, né? E assim sucessivamente. Portanto, os números que têm uma expansão decimal finita vão ser um conjunto enumerável. Ok? Se é um conjunto enumerável, então tem medida de Lebesgue nula. Portanto, a menos destes conjuntos, para o conjunto de medida de Lebesgue total, né, eu tenho, então,
que a aplicação é bijetiva nesse conjunto. Então, se x, o subconjunto das sequências, for formado pelas sequências com um número infinito de símbolos diferentes de zero, okay? E o y, o subconjunto do intervalo, é formado pelos números com expansão decimal infinita, então a φ restrita ao x é uma bijeção sobre o y. Okay? É o que este argumento nos diz e vocês podem verificar detalhadamente. Esta φ também vai ser uma bijeção mensurável que preserva medida. Por que ela é mensurável? Bom, observem que φ de x num cilindro, num dado cilindro, né, é exatamente o intervalo, um certo intervalo AB, que vai de o número A, que é os dígitos que estão fixados aqui, é o dígito que está fixado, né, de 0 até M, então é o 0, A0, A1, A2, A3, A4, etc. AM, vai desse número até, né, até onde? Até o número seguinte, com o mesmo número de casas decimais, que é este aqui. Até o B, que é o A mais 10 elevado a menos M menos 1. Okay, até o número seguinte na escala decimal. Imaginemos que se isto aqui fosse 1, 2, 3, ok? Então eu teria o intervalo 0,123 até 0,124. Okay? Porque lembra, isto aqui é um fechado, né? Eu tenho todas as sequências possíveis, né, que fixam, que começam com 1, 2, 3. Então tenho 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, depois 1, 2, 3, todas as outras possíveis sequências, e termina, portanto, digamos, eu incluo aqui a 1, 2, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, que corresponde, essa dízima infinita vai corresponder a 0,124. Então tudo isso está incluído aqui. Tá? Logo, a pré-imagem do AB é o mensurável, né? Porque é este x intersectado com um cilindro que é um gerador da sigma-álgebra. Okay? Então, a pré-imagem do AB é o mensurável. E claro, estes intervalos formam uma álgebra que gera a sigma-álgebra dos mensuráveis, porque, né, estes cilindros aqui são exatamente os geradores da sigma-álgebra e eu estou olhando para a sigma-álgebra restrita ao x, não olhando para a sigma-álgebra intersetada com o x. Se ni é a medida de Bernoulli no shift, com massa uniforme, né, com probabilidade 1/10 por cada símbolo, então a pré-imagem de AB, que é este cilindro aqui, né, que é este cilindro x interceptado, é este cilindro aqui, a medida deste cilindro, reparem, este cilindro vai ser o quê? Bom, vai ser exatamente 10 elevado a menos m. Eu tenho m símbolos, todas as probabilidades de cada símbolo são iguais a 1/10, então a medida do cilindro é 1/10 elevado ao número de símbolos do cilindro. Então este aqui é 1/10. 1 sobre 10 elevado a m mais 1. Ok, eu tenho aqui m mais 1 símbolos. Mas isto corresponde exatamente à medida do intervalo AB. A medida do intervalo AB exatamente é 1 sobre 10 elevado a m mais 1. Então, as medidas coincidem nos geradores, um conjunto, numa álgebra que gera a sigma-álgebra. Portanto, a φ estrela de Ni é Lebesgue. Ni é levada por Lebesgue, é levada em Lebesgue, é transportada para a medida de Lebesgue pela φ. Okay? Porque estes conjuntos geram uma álgebra que vai gerar a sigma-álgebra dos mensuráveis. Okay? É claro também que vale esta conjugação. Okay? Pela própria construção que nós sabemos da f, a deslocamento decimal, e pela interpretação do que é que significa a φ. Okay? Então, claramente, se eu tenho um certo número, não é? Se eu multiplicar por 10, ficar com a parte inteira, corresponde exatamente a fazer o shift, a fazer a translação. Por outro lado, a pré-imagem, portanto, a inversa da x, a inversa da φ é mensurável. Okay?
Porquê? Bom, porque vale esta relação, né? E portanto eu tenho que provar que a pré-imagem leva a pré-imagem, né, desta transformação, leva mensuráveis a mensuráveis, mas isso é exatamente a φ restrita a x, né? E nós já vimos que a φ restrita a x leva mensuráveis a mensuráveis. Okay? Por causa do formato especial, por causa desta identificação que nós fizemos aqui no primeiro parágrafo deste slide. Portanto, mostramos que a transformação de 10x módulo 1 com a medida de Lebesgue é ergodicamente equivalente ao shift de Bernoulli de 10 símbolos com massas uniformes. Certo? Em particular, já sabemos que ambos são misturadores, né? Ou seja, nós já sabemos que o Bernoulli é misturador e acabamos de concluir que a medida de Lebesgue vai ser também misturadora, porque eu vou poder transportar, né, toda a medida de um lado para o outro. Okay? Podem verificar, que é bem fácil de verificar, que dois sistemas ergodicamente equivalentes são misturadores. Okay? Consequências da equivalência ergódica. Bom, se eu tiver uma aplicação, um conjunto F invariante e F invariante por uma transformação F que preserva a medida Ni e essa transformação for ergodicamente equivalente a um sistema com uma transformação G com uma medida preservada Ni, então a imagem de A pela equivalência é G invariante. Okay? E além disso, a medida é a mesma, né? Mi de A é igual a Ni de φ de A. Logo, se Ni for F ergódica, ou inclusive fracamente misturadora, ou misturadora, né? Então isso acontece, né? Se e só se a Ni vai ser G ergódica ou fracamente misturadora ou misturadora. Okay? É muito fácil verificar os detalhes destas passagens de propriedades de um lado para o outro. Deixo como exercício e é um bom exercício para vocês conferirem as definições com cuidado. Observemos que se nós tivermos um resultado de caimento de correlações relativo a um certo espaço de funções psi em B, né, um certo espaço de funções B, para a primeira transformação, para F em relação à medida Ni, então nós vamos ter um resultado de caimento para funções psi após φ para a outra transformação G Ni. Okay? Mas aí tem um problema, é que este espaço, o espaço das funções que são do tipo psi composta com φ, vai depender muito das propriedades da φ. Okay? Assim, por exemplo, se B for o conjunto das funções analíticas, as funções do tipo psi após φ podem formar um espaço muito complicado, por exemplo, se a φ for apenas mensurável. Pode ser muito difícil identificar qual é o espaço formado por estas funções aqui. Okay? E, portanto, eu posso ter dificuldades em conseguir uma norma e em conseguir passar o decaimento, certo? Então, estas propriedades que nós vimos aqui, que passam facilmente de um lado para o outro, que são ergodicidade, mistura fraca, podem ser usadas para distinguir entre sistemas que não são ergodicamente equivalentes. Okay? Tá? Mesmo assim, é muito difícil em geral, né? Por exemplo, nada do que se viu até agora e nada do que se conhecia até aos anos 60, até 1960, permitia distinguir entre os shifts de Bernoulli de 2 símbolos e com 3 símbolos com pesos iguais. Ou seja, este shift de Bernoulli, o sigma 2, com 2 símbolos, com probabilidade 1 meio para cada símbolo, e o shift de Bernoulli de 3 símbolos, com probabilidade 1 terço para os símbolos, né? Não dava para saber se eles eram ergodicamente equivalentes. Não se sabia e não havia como distingui-los, né? Já sabemos que o sigma 2 e o sigma 3 eles não são topologicamente conjugados, ou seja, não existe um homeomorfismo do sigma 2 para o sigma 3 que conjuga os shifts, ok? Porque vocês podem verificar facilmente que o sigma 2 tem 2 pontos fixos e o sigma 3 tem 3 pontos fixos, né? O ponto fixo do sigma 2, os pontos fixos do sigma 2 são as sequências constantes com 0, 0, 0, 0, 0, a sequência constante igual a 1, e os pontos fixos do sigma 3 são as sequências constantes, né, iguais a 0, iguais a 1, iguais a 2.
Então, um tem 2 pontos fixos, outro tem 3 pontos fixos, então não pode haver um homeomorfismo que conjugue os dois. Ok? Isso é muito fácil de verificar. Mas isto nada diz sobre a equivalência ergódica. Ok? Para os deslocamentos unilaterais é um pouquinho mais simples. Nós podemos mostrar que tem como provar que eles não são ergodicamente equivalentes. Tem um exercício aqui no lista de exercícios do curso que detalha mais coisas sobre isso. Okay? Então, em 1970, Donald Ornstein provou que a entropia, que nós vamos definir daqui a pouco, essa noção, ela é um invariante completo para os shifts de Bernoulli bilaterais. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que dois deslocamentos de Bernoulli bilaterais, eles são ergodicamente equivalentes se e só se as entropias coincidirem. Uma entropia é um número real, então se e só se os números reais chamados entropias calculados nos diferentes deslocamentos de Bernoulli bilaterais, se só se forem iguais, né, nós temos equivalência ergódica. E isto é um exemplo, né, porque a entropia é importante em teoria ergódica. Né? Vamos estudar em seguida. Os deslocamentos de Bernoulli bilaterais, observa aqui, embora não vá, eu não vou provar isso, mas os deslocamentos de Bernoulli bilaterais, todos eles, são espectralmente equivalentes. Okay? Então, a equivalência espectral, as propriedades espectrais, não são suficientes para distinguir os deslocamentos de Bernoulli. Todos eles são espectralmente equivalentes. E por isso é que o resultado aqui acima é tão notável. Okay? Tão interessante. Okay? Então reparem que aqueles deslocamentos de Bernoulli bilaterais, o σ2 e o σ3, que nós falámos atrás, eles não são equivalentes porque a entropia deles é distinta. Nós vamos calcular isso. Então em seguida vamos apresentar a entropia, né, via noção também interessante de informação ou falta de informação.